Saúde. Como a gente já vem lhe convidando desde manhãzinha, né? Falando sobre nosso entrevistado de estúdio hoje, já está inclusive aqui no estúdio comigo, médico especialista em alergia e imunologia, José Carlos Perini. Hoje é Dia Mundial das Alergias e a gente vai fazer um tira-dúvidas mesmo de vocês aqui, o que é mito, o que é verdade, o que a ciência, né, já descobriu de tratamentos inovadores. Será que a gente nasce alérgico, continua alérgico a vida toda? Nesse período do ano, do inverno, que é mais seco, que é mais frio, isso piora o nosso quadro alérgico? Então, vamos às perguntas e respostas. Sua participação chega pelo 992994297 ou então pelo e-mail cbnvitoria@redegazeta.com.br, e você também manda a sua pergunta pelo nosso YouTube, né, Patrícia? A gente está com um probleminha de transmissão de vídeo, toda a equipe aqui da Rede Gazeta envolvida nessa tentativa aí de voltar com as imagens, tanto no YouTube quanto no stream da rádio, mas nós temos Perini ao vivo aqui, e isso é muito importante. Muito obrigado. Prazer. Ei, Perini, seja bem-vindo. Perini já é um antigo colaborador nosso do CBN Vitória. Sim. Hoje é Dia Mundial das Alergias, nada como a gente falar. Conscientizar é um grande passo para a prevenção, não é mesmo? É verdade. As alergias estão crescendo muito no mundo, Fernando, tá? Em função da qualidade de vida, o ambiente que a gente vive. O que tem crescido? Tem uma teoria elaborada por inglês chamada teoria da higiene, que é muito debatida, mas basicamente ele coloca o seguinte: à medida que a população se afasta do contato com o solo, com a terra, com os animais, o seu sistema imune que foi mobilizado para você conviver com esse ambiente, ele dá um outro destino. Criança não tem mais parasitose, então os anticorpos de parasitose vão arranjar alergias, porque ele não tem o que fazer. Então, as alergias estão voltadas a essa impermeabilização, a industrialização, ninguém descasca mais nada, só desempacota. Então, isso tudo faz com que o aumento seja exorbitante. Em Londres, onde iniciou o estudo da higiene, em um século aumentou 100 vezes a prevalência de alergia. Era 0,25 em 1900 e no ano 2000 foi 25%. Nossa previsão é que até o ano de 2050, 50% das pessoas vão ter alguma forma de alergia. Doutor, agora não é estranho a gente imaginar que quanto mais higiene, mais alergia a gente desencadeia? O país com o menor índice de alergia no mundo é Bangladesh. Imagina as condições que eles têm de vida lá. Mas é paradoxal, realmente é paradoxal. É porque nós, essa ansiedade, né? Eu falo que existe um cidadão chamado Dr. Bactéria que ele tinha que responder processo, porque ele acha bactéria em tudo. Graças a Deus, as bactérias são os nossos competidores. O vírus é que é inútil, né? Mas as bactérias não, elas têm um papel na nossa imunidade, na nossa vida. Então, eu acho que quando as pessoas chegam em casa, tira o sapato, deixa do lado de fora. Eu falei, que legal, você criou um mundo que é só seu. Mas você não vive nesse mundo. O mundo que você vive é lá fora. É a bolha, né? É a bolha. Então, tirar sapato para entrar dentro de casa é um fator de aumento de alergia. Porque você se afasta das bactérias, que na realidade vão ajudar o seu sistema imune a ter o que fazer. Então, esse é o primeiro mito e verdade. Sem dúvida, tirar sapato. Não precisa deixar o sapato na porta de casa. Eu posso até citar um trabalho. A Finlândia fez um programa de 10 anos para redução de alergias. Em linhas gerais, ele é bem extenso, o Hatari, que fez esse trabalho, ele propôs várias coisas. Uma dessas era de não entrar com o sapato dentro de casa, tá? Okay. Evidentemente, você pode ter um lugar mais perto da porta para botar, mas entrar com ele dentro de casa, tá? Segundo, que todas as praças da Finlândia passaram a ter animais, gramas, árvores frutíferas e contato com a terra. Essa foi outra imposição. E foi uma coisa que o governo fez. Terceiro lugar, estimular o convívio com animais, porque isso é uma forma de defesa. Mas todo alergista é contra cachorro e gato dentro de casa. Ter cachorro e casa em gato existe compromisso de responsabilidade com a higiene. Mas o gato nem tanto, mas o cachorro é muito saudável ter dentro de casa. Então, nesse programa dele, dessa humanização das praças, da maior exposição das crianças, foi um grande fator. E segundo, introdução precoce dos alimentos sólidos para a criança. No Brasil são 6 meses, na Europa 4 meses. E a diversidade, quanto maior a diversidade de provocação com alimentos que você der a uma criança, mais tolerante na vida ela vai ser. Aquele negócio que a mãe fica, amassa feijãozinho, arroz, farinha, dá na boca do menino, que não é comida,
Aquilo se você fizer no presídio da Papinha. Revolução. Eles quebram o presídio todo. Aí você dá pro seu filho e quer que ele aprenda paladares, né? Doutor, olha só, já esclarecemos aí o primeiro mito, né? De que quando a gente cria essa bolha dentro de casa de superproteção, a gente Isso. está exposto. Então, na verdade, a gente estimula menos, né? O nosso sistema imunológico, você estimula né? menos e aumenta não só o risco de alergia, mas também de infecções. Agora, dá para falar de Finlândia e Brasil, assim, fazendo essa escala de hábitos, né? Eu diria Finlândia e Espírito Santo. Nós temos a mesma população, 5 milhões de habitantes, tá? Claro que dá, mas considerando que eles têm uma economia bem diferente da nossa e um povo que já viveu culturalmente muito mais do que nós. Mas a gente só consegue chegar nesses lugares, nesses modelos que dão certo, partindo do nosso, que não está dando certo. Então nós temos que evoluir para o que é bom, tá? Nós não vamos ser uma Finlândia. Eles passam 6 meses no escuro. Sim. Ninguém vai conseguir no Brasil sobreviver nessas condições. Mas esses modelos que dão certo são aplicados nos outros países. Por exemplo, a Prefeitura de Vitória anda impermeabilizando todas as praças. Já discuti isso, inclusive com arquitetos. Não se bota emborrachado em praça. Isso é uma coisa simples, não precisa estar na Finlândia e estar aqui. Aqui mesmo, bota terra. Ah, mas as mães não gostam. Mãe não gosta de quê? De menino sujo? Então vai ter menino alérgico. O princípio é esse. Então nós podemos muito bem fazer. Nós temos um exemplo da Pedra da Cebola. Lá tem fruta, tem bicho, tem tudo. É o melhor parque da cidade. Que normalmente os pais não gostam muito, porque tem bicho, tem lugar para pisar no chão, tem sujeirinha de bicho no chão. Mas é isso que as crianças precisam, esse contato com a natureza. Eu vou voltar lá no cachorro e gato. O senhor falou, né? Tem diversidades aí em relação ao trato do cachorro dentro de casa. Sim. Por que um é bom, o outro mais ou menos? É porque todo mundo acha uma gracinha o gato se lamber, né? Mas aquilo é baba, saliva que ele passa no corpo. Então ele bota proteína em todo o corpo. E aquele pelo que você respira, você está respirando baba de gato. E isso é altamente sensibilizante. Tanto que tem uma doença chamada síndrome da arranhadura do gato. O gato te arranha, ele inocula saliva em você. Então o gato é um bicho que é muito mais difícil você ter num ambiente do ponto de vista alérgico, tá? Solta pelo o ano inteiro, não tem nada que controla, bota baba, que é a proteína dele na saliva, no pelo que você respira, e o gato, ele não obedece regras, ele é muito dono de si. Adoro bicho, na minha casa tinha muito gato, mas era casa. Agora, você num apartamentozinho de 2 quartos, você botar 2, 3 gatos, é um caso até de falta de higiene, né? E aí, quem tem gato, como é que deve ser o tratamento? Olha, primeiro se comprar um bom aspirador de pó, sempre bom. Hoje tem uma tecnologia, eu posso falar aqui porque o nome da tecnologia não é a marca, é o EPA. O EPA é um aspirador que tem filtros físicos em que ele retém o material particulado e não expele de volta. Você pegar o seu aspirador convencional e botar um pano branco na saída do aspirador, ele vai sair preto. Porque metade dos ácaros que você aspira, você joga de volta. Então, a tecnologia EPA retém os pelos, retém esse material particulado, muito bom. Segundo, o animal tem que ser treinado para ter o seu espaço, que não é o quarto da pessoa, nem do casal. Nem a cama. Nem a cama, de forma nenhuma. E isso você treina, tá? A dormir em cima do sofá é tão bonitinho. É bonitinho, mas ele larga ácaros, larga pelo, larga descamação. Naquele ambiente, a criança vai deitar em cima e vai aspirar aquilo. O cão é um pouco melhor. Primeiro é mais treinável, né? Ele obedece mais. Tem cães que têm cabelo, você sabia disso? Não. Você corta igual cabelo de gente, tá? O Lhasa? Lhasa, o Shiatsu também. Se você cortar o cabelo dele, ele não cai, ele não tem queda de cabelo. E é um animal mais fácil. Mas os animais de pelo também você consegue, através de uso de vitaminas, controlar a queda de pelo. E é mais fácil você lavar um cachorro cada 15 dias, mas um gato não. Então, gato não gosta de banho? Eu acho que não. Não gosta. E então, olha só, essa diversidade aí de animais. Outros animais que as pessoas costumam ter dentro de casa? Passarinho... Toda vez que você coloca pássaros... Coelho. Coelho é uma experiência para a vida. O dia que você coloca um, você não coloca o segundo. Porque a urina dele é ácida, ela corrói tudo que tem no chão.
Olha. Então, o coelho não foi feito para usar dentro de ambiente de residência. A urina dele é muito ácida, é corrosiva mesmo, tá? E ele passa bem perto do gato, solta pelo o tempo inteiro, e a mãezinha compra aquele bichinho lindinho, do tamanho de um ovo, lá que bonitinho. Depois de uns 6 meses está lá um coelhão de quase 10 quilos dentro de casa, não corre, não brinca, então ele vai engordando. Então, coelho é uma péssima ideia para se ter no ambiente doméstico, num país como o nosso, de calor que a gente tem, né? Pássaros. Pássaros, o grande problema são as fezes, que têm que ser limpas todos os dias, porque elas podem fermentar. Alguns tipos de pássaros maiores podem até veicular doenças como a aspergilose, que é um fungo pulmonar gravíssimo, né? Então, pássaro... Que a gente conhece muito dos pombos, é isso? Exatamente, ele é bem lembrado. Os pombos são os grandes vetores da aspergilose. Então, animais alados precisam, que têm penas, é preciso ter muito cuidado com as fezes. Mas eles são menos impactantes para a vida dos alérgicos do que o gato, tá? Ó, gente, podem mandando perguntas, tá? Patrícia daqui a pouquinho começa a fazê-las aqui. Doutor, sobre alimentos. A gente já nasce alérgico a alguma coisa? Não. As pessoas nascem virgem de alergia. A alergia é uma condição que é regulada, gerida na nossa vida por uma tendência genética. Muitas vezes a mãe fala assim, eu não dou camarão pro meu filho porque eu sou alérgico a camarão, ele vai ser alérgico. Não. Você ficou alérgico a camarão. Seu filho herda a capacidade de fazer alergia, mas não necessariamente as mesmas alergias. Então, a alergia é uma questão de genética, de possibilidade genética e oportunidade. Então vamos ver, no Espírito Santo, qual é o alimento alimentar que mais dá alergia? É o frutos do mar, os crustáceos, né? Por causa da nossa culinária. E é acessível. Se você for na feira, você compra camarão pequenininho, aí é preço de pão lá de padarias mais sofisticadas. Então, qualquer pessoa hoje come camarão. Então, com isso, a prevalência é alta. No interior de Minas, vai ser o contrário. Quem domina e prevalece definitivamente é o leite. Tá? Porque a culinária deles é basicamente no leite. Que coisa, né, gente? Exatamente. Nos Estados Unidos, amendoim é um problema sério para a população. A criança, quando nasce, está chorando, a mãe passa chupeta no pasta de amendoim e bota na boca do moleque. Ele vai ficar alérgico. Ele não tem, é muita exposição. Por que ele vai ficar alérgico? Porque ele não desenvolveu ainda? Porque ele é muito provocado. Há um paradoxo, Fernanda. Você diversificar a alimentação é bom. Então, dar de tudo para a criança, você vai criando tolerância. Tá? O bebê, quando nasce, ele não tolera nenhum alimento a não ser o leite materno. O que a mãe come vai para o leite e ele vai criando tolerância. Então, mãe não deve... Não tirem nada da sua alimentação, mãezinhas, tá? Mesmo camarão. Continue tomando, porque é importante... O camarão, amendoim, pode continuar comendo? Comendo, porque você vai dando tolerância para o bebê. E aí, à medida que você introduz essa diversidade, eles ganham mais tolerância. Mas se você dá todo dia amendoim para o seu filho, é bem provável que um dia ele desenvolva uma doença alérgica ao amendoim. Tá? Entendido. Dizem que amendoim e mel são os patógenos. Não? O mel é um açúcar. Nós não fazemos alergia a açúcares. Por isso que não existe alergia à lactose. A lactose é o açúcar do leite, entendeu? Não existe alergia, mas existe intolerância? Sim, é outra sim. São situações diferentes, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre lactose. Eu falo até um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando lá no mel, o mel é um açúcar. Tá? Há casos raros que não se aplica na nossa região de alergia a pólen, que em épocas de polinização a pessoa pode desenvolver alergia ao mel por causa do pólen que ele foi colhido. Mas a alergia a pólen no Brasil só ocorre de São Paulo para baixo, é do Trópico do Capricórnio para baixo. Não existe alergia a pólen à área tropical, pelo menos não extensivamente. Deve ter, não, o Perino está enganado. Tem sim, eu conheço um caso, eu também conheço. Eu tenho um paciente que é alérgico a pólen de margarida. Mas eu sei o nome e endereço dele, tão raro. Como é que você descobriu isso? Que ele é alérgico a pólen de margarida? Porque toda vez que a mãe ganhava um buquê de margarida, o menino ia para o hospital. Olha só. Hein? Simples assim. Aí a gente mandou colher o pólen, fizemos um teste e deu positivo. Hoje ele não tem mais, virou adulto. A mãe parou de ganhar buquês de margarida. Parou, o pai passou da rosas. Ela passa a ganhar. Então, a gente está brincando, mas imagina o desespero dessa família, né? É loucura, a alergia a pólen é gravíssima, nós temos o privilégio de não tê-las. Eu tenho conduzido testes em produtores de café, porque eles relatam muito que a flor do café me faz mal e tal, mas a gente não tem encontrado testes positivos, a gente acha que é o perfume do pólen, né? Da flor. Ó, disparou aqui, lactose e intolerância. A lactose é ótima. Vamos falar um pouquinho dessa diferença aí?
A sociedade, ela vive de mitos. Era muito mais difícil, quando eu era jovem, ter mitos, porque os meios de divulgação eram muito restritos. Era no máximo a rádio AM, FM não existia, e o jornalismo tinha um compromisso, porque era bem profissional. Hoje, qualquer um abre um site e começa a divulgar um monte de tolices. Esse é o desafio do jornalismo hoje. Exatamente. É que você tem que diferenciar o que é profissionalismo e o que é informação. E o mito é mais doce. É muito mais fácil você falar uma história que as pessoas são loucas para ouvir. Olha, a lactose dá alergia, faz cair o cabelo, empola o corpo. Isso é mentira, isso não existe. Lactose é um açúcar. E é um fato que talvez você não saiba, 2/3 da humanidade não podem consumir lactose. Japonês, chinês, tailandês, indiano, não tem persistência da lactase. Então eles não digerem a lactose. Você nunca vai ver uma mãe japonesa dando uma madeira para um filho. Nunca. Não tem um alimento de cozinha oriental que tenha creme de leite. Só no Brasil que se bota creme de leite em cima do sushi, né, do sashimi. Mas não existe isso, porque eles são intolerantes à lactose. Geneticamente, é étnico. Só caucasianos, árabes, judeus, europeus e leste europeu no mundo. E os negros, a população negra subsaariana, que é a Guiné, onde a maior parte dos nossos africanos vieram. Esses povos têm tolerância à lactose, então eles conseguem tomar lactose. Se você der leite para um gato, ele morre. Ele não digere. Nenhum mamífero toma leite depois de adulto. Eles morrem se você der, tá? Fazem gastrite, fazem 1000 coisas. Aí você tem aquelas pessoas que têm intolerância, ou porque tem uma etnia. Meu avô era índio. O índio brasileiro não consome leite, tá? O meu bisavô era negro, aí uma população negra, talvez de outra área da África. A minha avó era chinesa. Aí ele desenvolve intolerância à lactose. E essa intolerância à lactose significa que ele não vai conseguir digerir a lactose. Digerir. Aí tem a ver com o processo digestivo. A barriga fica as grande, moléculas, né? Exato. A barriga fica distendida, com muito gases, cólicas e diarreia. Então, intolerância à lactose é um fenômeno digestivo, não faz a pele piorar, não faz ninguém coçar, não dá alergia, não leva ninguém para uma reação grave, a não ser o desconforto digestivo. Minha curiosidade aqui, Perene, o japonês dá o quê então para essas crianças? É leite sem lactose? Não, eles já introduzem precocemente. O que acontece com esses povos? Nós não conseguimos imaginar isso, né? Então, imagina um esquimó, não tem vaca no Ártico, né? Então como é que ele faz? Mas né? tem leite em caixinha, não tem não? Pode ser, mas não tomam, eles não conseguem de jeito nenhum. Então eles dão outras proteínas. Realmente, a gente não consegue enxergar essa realidade. Né? Quando você vai para o interior do Brasil, você vai ver que as crianças estão comendo muitas outras proteínas mais cedo do que os nossos filhos da cidade. Então esses japoneses orientais vão dar outras proteínas, tá? E com isso eles têm menos chance de desenvolver problemas. Ovo. Alergia a ovo ou a gema? É a pergunta da Carmen. Existe alergia a ovo? Existe muito, é um dos principais alimentos que causa alergia, especialmente a clara, porque a gema basicamente é gordura, ela quase não tem proteína. A clara é o que vai estruturar o bichinho lá dentro depois, então ela é riquíssima em proteína, tanto que é um ótimo alimento para você tomar para o seu pós-treino, essas coisas, porque você incorpora uma boa proteína de fácil absorção. Uns 5% da população pode desenvolver alergias à clara de ovo e às vezes persistente pela vida inteira. É uma alergia gravíssima que pode inclusive levar a choque anafilático se ele tiver um perfil de anafilaxia. Anafilaxia é a doença grave em que você tem comprometimento da respiração e até pode desmaiar e ter parada cardíaca. Então a alergia clara tem uma prevalência baixa, mas é muito importante, tá? Insetos. Alergia a insetos se divide em 2 categorias. Aqueles que te picam para chupar seu sangue, que os maruim da vida, mosquito, pernilongo, que provocam reação principalmente em crianças. São benignos, não tem muita consequência, o risco maior são infecções e lesões de pele e são perfeitamente tratáveis com imunoterapia, que é o nome correto para vacinas, e resolve 100%. Tá? No outro lado você tem as himenópteras, abelha, vespa, marimbondo, formiga. Lembra que a formiga é um marimbondo que não deu certo, tá? Gente, formiga, hein? Formiga todo mundo tem dentro de casa uma formiga. E essa formiguinha de casa não te pica, a que te pica é a do jardim, que é a
Solenopsis, que é a formiga fogo. E é ela a grandona? Fogo. Não, é a miudinha do Miudinha? jardim. A pessoa alérgica com uma única formiga, ela pode parar no pronto-socorro, tá? Então, a anafilaxia por insetos da Hymenoptera, desses que injetam veneno, é gravíssima. Ele leva à morte se não tratada. A pessoa tem que carregar consigo adrenalina. Que é aquela injeção. E tem tratamento também, tá? Eu me lembro uma reportagem que a Gazeta fez uma vez de um cidadão que morreu no centro da cidade porque comeu na marmita do amigo. E ele era alérgico a camarão e a marmita tinha camarão. E ele caiu no chão, o SAMU chegou em 5 minutos e ele já estava morto. Então, mas ele não sabia da alergia dele? Ele não sabia que a marmita ele não do sabia outro que tinha camarão. E cometeu a imprudência de comer sem perguntar. E aí, assim, eu penso nessas pessoas que são alérgicas, por exemplo, ao camarão, se elas vão num estabelecimento comercial, por exemplo, eu vou num restaurante, o cardápio lá me oferece aves, carnes e peixes. Como é que eu vou saber o cruzado? Isso é um grande desafio. Você observou que de uns anos para cá, todos os rótulos de alimentos industriais têm indicação de conteúdo. Eu fui perito dessa ação na Justiça Federal em Aracaju. Um cidadão moveu contra a Visa exigindo que nós... Aí eu mostrei para o juiz lá que os alimentos brasileiros não tinham indicação. E o mesmo alimento exportado para a Europa tinha. O juiz ficou escandalizado com isso na época. Eles botavam no rótulo para mandar para a Europa, mas no brasileiro não. Aí nós começamos a lutar para incluir isso nos restaurantes. Qualquer restaurante na Europa, nos Estados Unidos que você chega, esse restaurante trabalha com os seguintes produtos de base: camarão, amendoim, soja, isso tem. A Itália exige, inclusive, que você identifique no prato que você vai comer o que contém, tá? Aqui é uma roleta. Você tem a boa chance de comer um camarão quando o dono do restaurante jura que não tem camarão. Aí ele fritou o peixe na mesma frigideira. O paciente pode ter um choque anafilático. Aí já era. Aí pode ter um problema sério. Entendido. A gente tem como descobrir antecipadamente ao que a gente tem alergia ou tem que esperar acontecer? É uma boa pergunta. Ninguém tem alergia antecipadamente. A alergia aparece clinicamente. Eu comi um camarão, comecei a coçar a garganta. Começou a coçar a garganta, corre atrás, tá? Eu tomei uma dipirona, enchei o rosto, coçou. Não toma mais. Procura um médico e vai fazer o diagnóstico. Nem tudo existe teste. Não existe teste alérgico para remédio. Mas a história do paciente tem certas coerências que o bom clínico em alergia vai diagnosticar. Então você começa atuando assim na pesquisa quando há alguma sugestão, tá? Mas eu tenho clientes que chegam no consultório e falam: eu quero fazer todos os testes. Jogar dinheiro fora. Eu não faço. Como é que é o teste, Perini? Para quem está nos ouvindo aqui, olha, nós estamos falando desse Dia Mundial de Alergia, né? O maior especialista em alergias do Espírito Santo está aqui no estúdio conosco. E é um tira-dúvidas mesmo. Olha, o que tem de pergunta chegando aqui. Eu acredito. Eu sei disso. Há uma grande dificuldade de acessar informações. Os testes alérgicos não é esse milagre que as pessoas... Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: mas o senhor não vai fazer teste? Filha, você comeu camarão, foi parar no hospital, para que eu vou fazer teste? É alérgico. É alérgico, A clínica é soberana, não é o exame. Porque vai que ela come o camarão, passa mal, e eu faço o exame da negativo. Ela vai comer e vai ter um E vai passar mal de novo. E vai morrer se ela continuar insistindo. Então, o teste alérgico se aplica quando há dúvidas. Por exemplo, meu filho tem asma, tem rinite, coça, espirra. Aí eu vou testar os inalantes: poeira, ácaros, fungos, pelos de animais, tipos de ácaros, porque eu preciso dessa informação para fazer uma vacina. Eu sou alérgico a alimento. Eu comi camarão, peixe, empolei. Aí você não sabe qual foi. Aí você faz um teste. Pode ser na pele, mas quando é uma reação tão grave, eu prefiro pedir de sangue. Tá? Tá, eu vou dar uma paradinha só para o Repórter CBN. A gente continua aqui com Tira Dúvidas sobre alergia nesse Dia Mundial das Alergias. Estou de volta com o nosso convidado aqui no estúdio da Rádio CBN, médico, alergista, imunologista, José Carlos Perini. A gente está fazendo um Tira Dúvidas nesse Dia Mundial da Alergia. E surgiram tantas dúvidas legais aqui que vocês estão encaminhando, que eu vou fazer agora um bate-volta aqui com eles, tá? Seu José, ele diz que ele acha que ele tem alergia a chips, aqueles biscoitinhos, tá? Ele diz o seguinte: toda vez que ele come, a parte interna da boca enche, ele parece um baiacu. É ele que está contando isso. Bom, primeira coisa, chips não é alimento, né? É um simulacro, uma imitação que estimula a língua, tem glutamato monóxido.
sódio, tem sal, tem tudo que você Corante. pode imaginar, menos alimento. Só pode fazer uma experiência simples em casa. Bota uns chips num pires e acende um fósforo. O que sobrar, se o senhor tiver coragem de botar na boca, só pode comer chips. Chips não se come. Pelo amor de Deus, isso não é alimento. Ele é um veneno para algumas pessoas. Não é um veneno, porque ele tem licenciado, registro, mas para algumas pessoas ele pode ser um problema sério. Aí não interessa nem se é alergia. Não se discute. Chips não pode entrar na alimentação de uma pessoa saudável. Entendido. Mas o que pode dar esse efeito baiacu? É o corante. Geralmente eles botam um corante amarelo para dar aquele tom, e isso é tartrazina. Tartrazina, em altas doses, ela produz inchaço, entendeu? É grave isso. Os corantes também despertam muita alergia. Existem 320 corantes liberados para uso humano. Então você imagina, e nada disso é natural. Então essas coisas todas vão causar problema em alguém. Eu me lembro daquelas gelatinas coloridas na infância, né? Pedia pra gente evitar. Isso, aquilo mesmo. Não aquilo é por aí, é mais ou menos nessa área. Anilinas e tartrazinas, é tudo falso. A Giovana, ela disse que nessa época do ano, Perini, ela confunde muito gripe com alergia, porque é aquela coceira no nariz, aquela dor de cabeça. Quando é que a gente diferencia um do outro? Pois é. Muitas vezes confunde mesmo, porque os sintomas iniciais são muito parecidos. Quase sempre é uma coriza, um espirro, uma congestão nasal. E aí? Bom, normalmente na gripe você tem outros fenômenos associados. Dor no corpo, mal-estar, prostração e às vezes febre. Isso aí não é alergia, tá? Muitas vezes o processo da rinite, daquela coriza, se alonga por um tempo. Aí você deve sempre tomar um antihistamínico, uma medicação que bloqueia isso. Não é um antialérgico que se chama, é antihistamínico. Então são esses da vida. Tem diferença? Não tem. As pessoas chamam de antialérgico, o que é um antihistamínico. Bloqueia histamina. Qualquer histamina vai ser coçar a curtiga e tomar um fexofenadina, vai passar. Tá? Mesmo que não seja alergia. Mas, então o antialérgico que as pessoas chamam, nessa hora pode ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Porque quando é uma alergia, ele vai melhorar mais rápido. O resfriado, na realidade, vai se alongar. Entendido. O Marcos, o problema dele é com cheiro. Perfumes, coisas que têm muito cheiro. Provoca irritação e coceira. Pois é, você tem duas maneiras de reagir aos perfumes. A grande maioria das pessoas reage porque o perfume são óleos essenciais, são cheiros. E para o nariz, não há diferença entre um perfume francês e uma folha queimando no jardim. Quem diz que o perfume é agradável é o cérebro. Então o perfume se comporta como uma poluição, irritante primário. Mas eu tenho pacientes alérgicos a óleos essenciais. Então ele fala assim, tal perfume não me dá problema, mas o outro me dá. O Sérgio, ele não fala exatamente como que é essa alergia dele, mas ele disse que é nos braços. Sim. E ele disse que ele já está numa fase de corticoides, que não é recomendado. E amanhã, ele disse assim, de um dia para o outro ela me ataca. Sim. Essas são as atacas? As reações na pele, ela tem várias expressões. São dermatites, são urticárias. E geralmente nos braços tem que se pensar muito na questão profissional, né? Ele até mandou uma foto aqui, ó. Tô mostrando pro doutor. Formam uns nódulos. É um processo inflamatório. Mas esse tipo é difícil você fazer um diagnóstico só pela imagem. Tem que ouvir a história em que ele trabalha, há quanto tempo que ele tem, se dá em outras partes do corpo, se coça mais quando ele está quente, quando está frio. Então, a lesão na pele por si só não dá para fazer o diagnóstico, mas é uma dermatite. Pode nem ser alérgica. O Gleison, ele pergunta sobre o ar-condicionado no transporte coletivo, se isso aumenta as alergias. Não, eu acho que não. Eu acho que o transporte coletivo com ar-condicionado, ele melhora porque ele forma uma espécie de filtro. Para a pessoa que está andando dentro de um ônibus, dentro do trânsito, às 6 da tarde, a 5 km por hora, a poluição em torno dele é monstruosa por causa das emissões em baixa velocidade. Nesse ponto, o ar é muito saudável. Eu acredito que a vigilância sanitária faça vigilância, porque nos nossos consultórios eles ficam olhando nosso ar refrigerado para ver se está limpo, então imagino que eles tenham fazendo isso também no ônibus. Existem normas da Anvisa para isso, inclusive, tá? Quem tem ar-condicionado e faz uso dele tem que manter essa higiene, né? E lembrar que temperatura de ar-condicionado ergonômica é 23 graus, tá? Okay. A ar refrigerada 16 graus é geladeira. Não faz bem para a saúde, não. Boa. O Marcos, ele diz que começou a ter alergia a camarão agora, já, depois dos 30 anos. Não posso sentir nem o cheiro.
Coitado, você é um azarado. Eu sinto muito dizer isso, mas é a única explicação, porque eu falo que a alergia que eu mais sofro para dar o diagnóstico é de frutos do mar, num estado em que frutos do mar é tão disponível. E lembrar, o Márcio, que não é só o camarão, são todos os bichos de casca. Então, ostra, sururu, mexilhão, lagosta, siri, caranguejo, todos eles são de uma mesma família. Hoje não há perspectiva de cura disso, mas a minha recomendação que eu faço é que, eventualmente, a cada ano ou dois, você repita os testes de sangue para verificar, porque em alguns raros casos ela pode passar, mas via de regra pelo resto da vida. Gente, tem tanta gente elogiando aqui, ó, o Alan, tem muita gente, o Fábio. A Valda, ela pergunta sobre alergia a produto de limpeza. Se eu já teve isso. O problema do produto de limpeza é como que você usa, né? As pessoas... Eu teve uma paciente que fez uma pneumonia química porque jogou cloro no banheiro, fechou as portas e foi limpar. O marido encontrou ela desmaiada. Eu falei, aí eu sou alérgica a cloro. Não, o cloro te corroeu o pulmão, ela quase morreu. Então você tem esse problema, o uso indevido, né? Aqui se compra cloro puro, é um absurdo. A água sanitária é 1,5% a 2% de cloro. O camarada bota cloro puro. Então isso não é alergia. Outra coisa, limpeza não tem cheiro, né? Então não compra material de limpeza cheio de perfuminho, a minha casa vai ficar cheirosa. Não, você vai mudar o cheiro da sua casa. Se limpou ou não é outra coisa. Então normalmente a alergia é por causa do cheiro, a maneira como usa. Um dia de inverno como está agora, você limpar a casa por produtos químicos, eles não vão dissipar, né? Vai ficar lá. E falando em casa, abrir as janelas da casa, isso melhora... Piora, como é que é? Isso só mata os vírus? Pois é, isso para gente que vive no país tropical seria o ideal, mas a gente vive numa área urbana. E aí não estou nem discutindo mais a poluição industrial, a poluição veicular. Hoje é pesadíssima. Então, se você mora perto de uma grande avenida, isso pode ser ruim. Então, preferencialmente, abra a casa quando o trânsito está mais solto, que você tenha à noite, por exemplo, durma com as janelas abertas. Isso é muito saudável, porque tudo diminui à noite em termos de poluição. Mas abrir a janela é bom, em última análise, dependendo do local que o indivíduo mora. Tem um aqui que diz que tem alergia a sol. Tem. Tem? Tem. Eu tenho uma paciente anafilática. Se ela andar no sol, ela desmaia. Nós conseguimos para ela, depois eu queria falar sobre os biológicos, que é um fato importante. Nós conseguimos que a empresa que ela trabalha desse a ela um biológico, que é um medicamento que ela toma uma injeção por mês e ela volta à vida normal. Mas ela tinha um problema sério. A prefeitura... Como é que é isso? Se ela anda no sol, a luz solar desencadeia na pele dela uma reação de urticária, inchaço, igual o nosso amigo ali que falou que era um baiacu, ela ficava desse jeito. E ela caía no chão. Foi uma coisa assim, inesperada. Ela toma uma substância que inibe? São os biológicos, que são medicamentos que mudam a resposta. Se eles fossem mais acessíveis, eu perderia meu emprego, porque eles mudam todas as alergias. Só que mesmo? Custam R$11 mil, R$8 mil. Por mês? Por mês. E é pelo resto da vida. Então também não dá para você tratar toda a alergia. É mais fácil evitar comer camarão do que pagar uma fortuna dessa. Mas o sol você não tem como evitar. Mas o sol não. Então no caso dela a gente conseguiu. E é uma indicação até curiosa, porque é o que a gente chama de off-label. Ela não está na indicação do remédio, mas estudos feitos sugeriram que funcionasse e a gente conseguiu convencer a empresa a fazer e deu certo. Imagina quem trabalha na rua. Não trabalha. Essas pessoas não podem ter empregos em ambiente. Mesmo ela usando biológica, ela não pode se expor assim, não. Tanto que ela é branca, transparente, não pode tomar sol. A vitamina D dela é reposta o tempo inteiro. Qual é a alergia mais difícil que você já teve para diagnosticar? Curiosidade aqui de um ouvinte. Não vamos para diagnosticar, todas as alergias são difíceis de diagnosticar, porque eu tenho que basear na informação do paciente, né? Claro, se você tem asma, camarão, isso é fácil, né? Mas eu tenho uma paciente que é alérgica ao próprio hormônio. Ela, quando menstrua, ela tinha choque anafilático. O caso dela é tão raro que ela foi parar em Harvard, nos Estados Unidos, por uma indicação minha, uma professora conhecida minha lá, que a atendeu nos Estados Unidos. Ela é considerada uma das 3 sobreviventes do mundo, porque todas as outras morrem. Hoje ela já consegue, já está há quase 2 anos sem tomar nenhum remédio, a gente desensibilizou. Mas ela faz o bloqueio da menstruação? Não, ela usou um biológico que bloqueou isso. E ela hoje está curada. E a gente está tentando arranjar um marido para ela, porque a hora que ela engravidar, cura de vez. Porque ela faz tolerância, né? Então eu mexo com ela, que eu para de contar as histórias suas. É alergista e também aí, né? Quer arrumar um casamenteiro. Porque ela precisa de ter uma vida normal. Passou a vida inteira com medo, porque o lado dela
vamos dizer, hormonal, sempre foi um drama na vida Sim, dela. é uma então, para explosão. ela entender isso para a vida pessoal dela é difícil, ela tem que retomar essa vida dela, né? Entendido, que é o caso mais raro, então. Mais raro, eu já vi. E, assim, todos têm um caminho? Não tem aquela história de que não tenho mais como te ajudar? Olha, veja bem, tem uma O Simon perguntando se você pode ficar aqui o dia todo. Ótimo, muito bom. Eu já roubei ele de duas consultas. Ó. Olha, tem um princípio que diz o seguinte: você deve primeiro fazer o diagnóstico. Se fizer um bom diagnóstico, você trata o paciente. Se não puder tratar, minimiza, tá? Se não puder fazer nada, não abandona o paciente, tá? Então, há casos em que você não tem o que fazer, mas você não pode abandonar aquele paciente. Então, você vai dando paliativos, vai segurando o processo, mas você não pode. Por quê? Há muitas coisas que vão acontecendo que você nem imaginava. Como é que eu imaginaria, anos atrás, tratar de uma moça que fosse alergia a sol? Não tinha recurso nenhum. Fosse 10 anos atrás, ela estaria enclausurada. Ela tem que ser freira num convento, enclausurada, né? E ela, tadinha, ela apareceu o diagnóstico na hora certa, quando tinha o remédio certo. Então é muito importante que a gente não desista do paciente, nunca. Questione constantemente, primeiro porque você pode estar errado, não é aquilo que você está pensando. E segundo, que há fatos novos que vão surgindo, né? Ó, tem o Álvaro aqui, ele produz licores, né? Inclusive, volta e meia ele manda licor pra gente, viu? Ele disse que foi seu paciente porque ele desenvolveu uma alergia à folha do figo quando ele fazia licor de figo. Pode ser. Essas fotodermatosas, que a gente chama, ela tem duas maneiras de ser. Uma pelo contato na pele, na presença da luz solar, produz uma dermatite grave, severa, que é muito ruim. Isso é muito comum com limão, né? Você vai na praia, toma uma limonada, onde correu a limonada, você queima. Manga também? A manga faz, a folha do figo também. Eu não me lembro agora qual foi o dele, mas as pessoas que manipulam isso industrialmente são muito expostas a esses processos. Isso aí. Bom, vários aí me pedindo o caminho daquelas coceirinhas de inverno, rinite e sinusite. Isso. Soro, resolve? Lavar o nariz é bom? Lavar nariz, para quem mora em área urbana, sempre é bom, tá? E usar soro fisiológico mesmo. Então, se você tiver uma balancinha e puder pegar, 9 gramas para 1 litro de água, tá? Aquele envelopinho que o restaurante distribui tem 1 grama. Um envelope daquele 1 litro d'água, você fez 1 litro de soro. Tá? Porque o litro de soro na farmácia custa o preço de uma garrafa de vinho chileno, lembra disso? Aí a gente repete a misturinha, água filtrada. Aquela 1 gramazinha que tem no restaurante. Um sachêzinho de sal. Num litro de água fervida. Tá. E tem açúcar não nesse soro? Não, é só sal? Não, você não está falando soro para quem está com Caseiro. diarreia. Você está falando soro para lavar o nariz. Água filtrada filtrada, 1 litro de água e um saquinho daquele sachê de sal do restaurante. Tá bom. Aí você dissolveu aquilo, você lava abundante, botar bastante volume. Não usa... Lava como? Faz uma conchinha na mão e aspira? Não, essa não é uma boa ideia. Não. Tá, aí tô aprendendo. Por isso que você vai ser jornalista e eu médico. Então, veja bem, o ideal aí é você usar um dispositivo para aplicar, mas não pode ser pressurizado demais. Se você jogar com muita força o soro no nariz, você vai fazer uma otite, vai para o ouvido e vai doer, principalmente na criança. Então, usar dispositivos que lavem o nariz com grande volume, mas lentamente, sem altas pressões. Sempre é bom lavar, mesmo que você não seja alérgico, lavar de manhã quando você acorda e à noite quando você for dormir. Mas sem muita pressão, eu tô pensando aqui numa seringa, é isso? Você não está desentupindo o cano da pia, você está limpando seu nariz. Aí vai devagarzinho. Vai devagarinho. Tá, aí é de um lado e sai do outro. A pessoa acha que o meu nariz está entupido, se eu botar muita força vai desentupir. Não, você vai causar uma sinusite. Doutor, o senhor arrumou o casório aqui, porque tem 2 aqui dizendo que está disposto, estão solteiros. Gente, esses ouvintes estão impossíveis hoje, hein? Tem 2 aqui, linda, ó. Doutor, pode linda. levar meu contato para essa sua paciente. E ela é linda. O Washington, e o outro não mandou o nome ainda, mas eu vou mandar o doutor Perini levar os contatos aqui para paciente que tem alergia a sol. Lavei o nariz. Preciso fazer mais alguma coisa? Isso é de manhã, de tarde ou de noite? De manhã e de noite. Sempre lavar o nariz com um bom volume de soro, sem botar pressão, é sempre saudável. Sempre deixar a água, o soro escorrer. Se a pessoa tem uma condição de base, uma rinite alérgica diagnosticada, sempre se utiliza os sprays locais. E as pessoas têm muito medo desses remédios locais porque leva a dependência. O que leva a dependência é o descongestionante.
né? Que é a oximetazolina, que a gente chama. Aquilo é uma adrenalina, leva a uma dependência danada. Mas esses anti-inflamatórios de uso local não levam a dependência nenhuma e bem orientados por um médico, seja o pediatra, o otorrino ou o alergista, pode ser muito útil na prevenção da crise de amanhã. Na crise de hoje, você toma um antialérgico. Na crise, para não ter a de amanhã, você usa o spray nasal, tá? Tá. Falando em spray nasal, tem vários, né, que você encontra. É o de jato, é o de gotinha, e tem um agora que é de aerosol. Qual que é o melhor? Não, spray nasal, na realidade, todos eles são pumps pressurizados. Você aperta e joga o jato. Esse já é com o medicamento. Eu tô lembrando aqui do soro. Não, para o soro é que usar os mais simples possíveis, aqueles que você cabe não no tem. seu bolso. Não, ele tem que ter volume, então você tem que ter como se fosse um meio Não, eu falo copo. de preço, o que cabe no seu bolso, sim, no seu preço. Mas esses dispositivos são baratíssimos, porque eles vendem o aparelhinho para você lavar o nariz e querem vender você aquele saquinho que vai junto, que aquilo é sal. Aí ele vende aquilo a preço de cocaína, então tem que olhar muito isso na hora de comprar o soro. Faça o seu soro em casa, 1 grama de sal por litro, não tem onde dar errado. A Dayana tá pedindo ajuda aqui para maquiagem. Isso. Pálpebras ficam inchadas e dá coceira. Isso. É maquiagem, então? É Dayana, né? É. Dayana, exige uma regrinha de sobrevivência para vocês mulheres. Não existe cosmética boa e barata. Tá? Isso é uma regra de sobrevivência. Então, muito cuidado. Eu atendo muita gente que comprei na casa da minha amiga, porque agora ela está representando um laboratório que é lá de não sei aonde. Não, é melhor você ter uma sombra da Shiseido, tá? Eu estou falando marcas porque são os tops do mundo, e top de linha, tá? Um batom da MAC, coisas de alta qualidade. Mas ele entende das coisas, gente, aí. 50 anos dessa vida, já decorou tudo. Então, os grandes nomes da cosmética mundial, eles têm uma preocupação muito grande com o nome. Eles saíram, a fabricante tal deu alergia. E eu vejo alguns casos em que o fabricante tem problema, não por culpa dele, mas porque o produto sensibilizou. Eu tive um caso de um deles que me mandou tratar 15 pessoas que tiveram reação por conta deles durante 1 ano. Fiz tudo que tinha que fazer, pagaram tudo, inclusive indenizaram as pessoas, porque eles têm medo que aquilo venha a público. Sim. Queima eles. Aí o camarada que fabrica ali na esquina está pouco ligando. Então, em princípio é isso. Segundo, você pode ter uma alergia realmente a um componente. E quanto mais simples o cosmético, mais barato o cosmético, mais componentes de risco tem, tá? Muitas vezes a pessoa fala, mas o que eu comprei é hipoalergênico, é antialérgico. A lei obriga a ser hipoalergênico. O detalhe é se ele cumpre ou não. Quem põe no rótulo é porque normalmente não é. Tá certo. Tem muita gente dizendo aqui, doutor, fica mais, tô aprendendo muito, tô me divertindo, é a Luzia, tá? Jogando todos os meus batons fora, assim, 3, 2, 1, é a Lara. Doutor, do que a gente ainda não falou, para fechar essa nossa conversa aqui? As doenças de inverno que agora estão chegando aí, a gente precisa ter muito cuidado, né? Vamos lá. A asma é uma doença muito grave. Num dado recente, é o 3º maior causador de internações em hospitais, tá? Aqui eu faço até uma ressalva importante, o Espírito Santo tem uma referência nacional com o Centro de Asma Grave da Santa Casa, que é público, não custa nada para ninguém, e que tem milhares desses biológicos aplicados com um ótimo resultado, tá? É um trabalho magnífico que eles fazem lá. Mas a asma, de um modo geral, ela é muito mal conduzida. E o Brasil tem um programa nacional de asma que é gratuito. É uma dessas coisas que dá certo e que ninguém fala. Você pode, com uma receita de qualquer médico, você pode ir na farmácia e pagar os remédios para tratar a asma. Verdade. Você sabe quantos por cento das pessoas que têm acesso a esses programas fazem direito? Menos de 20%. 80% das pessoas não seguem as orientações nem a acessibilidade que tem dos medicamentos. Então, a asma é uma doença que ainda mata no Brasil aproximadamente 3 mil pessoas por ano, leva muitas internações, um alto custo para a saúde pública e é uma doença controlável. É uma doença inflamatória nos pulmões em que há uma dificuldade respiratória causada por fatores do ambiente, poeira, ácaros e fungos, mas também poluição e outros fatores que estão ligados até genética, tem asmas inflamatórias. E a asma é uma porta de entrada para as pneumonias, para as doenças degenerativas do pulmão, DPOC, que são o enfisema e outras dessas. Então, por que é? Porque ela é inflamatória. Se não for tratada, ela cria uma coisa chamada remodelamento. O pulmão se modifica de formato e vai ficando duro, igual um vidro. Então a pessoa não consegue expandir. Fibrose? Vai formar uma fibrose, principalmente se a pessoa fuma, tá?
cigarro e asma é uma das poucas coisas que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Vai morrer com insuficiência respiratória crônica por causa do enfisema. A rinite alérgica, que é o espirra fungação, é a mesma expressão da asma no nariz. Tá? Entanto que alguns remédios que você usa no pulmão, eu uso um spray para asma. O que você vai ver a composição é o mesmo spray que você usa no nariz. Então, asma e rinite é uma doença só. O nariz é como se fosse a ponta do pulmão e o pulmão o fundo do nariz. Então, você não pode tratar uma coisa sem tratar a outra, tá? Então, a asma tem uma prevalência alta no Brasil, quase 10% da população. A rinite no Espírito Santo, ela é muito alta. Aqui em Vitória chega a 26%, 27%. O trabalho que a doutora Faradiba fez aqui. E que mostra a alta prevalência por causa dessa urbanização. Nós temos uma consciência muito grande sobre poluição no Espírito Santo. A gente olha muito isso com muita atenção. Tá? É a pergunta da Juliana, inclusive, do pó preto. Quanto ele influencia nas nossas alergias? Pois é, eu sou conselheiro de um programa que está sendo patrocinado por uma indústria da área de siderurgia. Quem está realizando esse programa de pesquisa é a UFS, a equipe lá da UFS, junto com a engenharia ambiental. Esse trabalho já tem 6 anos andando e ele vem monitorando 220 crianças que têm asma, tentando avaliar o quanto que esses fatores de... Cada criança tem um monitor de poluição e avaliar quanto que essas doenças influenciam. Os indícios são que sim, que tem a influência mesmo, tá? Mas como são bairros diferentes, isso depende de muita análise. O programa terminou em dezembro, mas esse ano está se compilando todos os dados lá e a gente deve ter respostas muito interessantes, porque é o maior programa de estudo de asma. Poluição e asma caminham juntas. Muito bom. Doutor, eu só tenho que agradecer. Vários ouvintes ainda estão mandando perguntas. Eu prometo, gente, trazer Perini mais vezes no estúdio, vem com prazer, viu? Vem com prazer. Vem sim. Agora que ele diz que ele só está 2 vezes no consultório, que a vida dele agora é caminhar. Isso também é bom para a saúde, né? Muito bom. Se permitir, não é? O corpo é uma máquina. Você pega um carro, larga na garagem um mês, ele não anda mais. Então, mesma coisa é um corpo. Andar, né? Comer bem, se alimentar bem. Para com essas dietas malucas. Eu vou fazer jejum intermitente, vou comer isso. Não. Coma comida de verdade. Feijão, arroz, carne, legumes, verdura. Comida de verdade. Que você limpa, lava, cozinha, prepara e come. Né? Então, é isso que é fundamental. O resto é mito. O glúten não, afeta só 0,5% da população. Não tem esse peso. E atividade física. Movimente-se. É isso aí. Todos os hospitais incluem os pacientes com asma no programa de tratamento do SUS? Não, veja bem, o programa de tratamento do SUS, na realidade, não é do SUS, é do Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Asma é do Ministério da Saúde. Ele é um programa que é conduzido para acessibilidade aos medicamentos. Os hospitais, os centros de saúde aqui do estado, foram treinados pela equipe do Dr. Firmino e doutora Faradiba, que fizeram um trabalho magnífico. Todos conhecem asma, mesmo que não haja ali especialistas, e têm acesso. Qualquer posto de saúde tem acesso a isso. De preferência, peçam um pneumologista, que é mais fácil dele conduzir, né? Prescrever a medicação Prescrever correta, até que você retira na farmácia popular gratuita, até não é o seu isso? médico particular, do seu convênio, pode prescrever esses medicamentos. Eles conhecem isso, está na farmácia popular. A farmácia popular não é a farmácia do SUS, não. É a farmácia comum onde tem aquele balcão. Aí. Remédios de graça. É isso ali. Com a receita, gente, vocês conseguem fazer a retirada do medicamento, inclusive de uso contínuo, prescrito pelo seu médico. Isso. Ai, doutor, volte mais vezes. Volto sim, Fernanda, com um prazer imenso. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Acho que com informação a gente ajuda tanta gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o nosso remedinho diário. E a divulgação pelo ar, pela televisão, pela imagem, é muito democrática, né? José Carlos Perini, médico especialista em alergia e imunologia, conversando conosco nesse Dia Mundial das Alergias, viu?